Questões do Enem sobre seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Primeira, um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros do noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projetos Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto em medição. Então, está aqui ele, né, a altura do balão em relação à Terra, né, em um momento perpendicular, ele fica, olha aí, a visão da pessoa que está no ponto A e a visão da pessoa que está no ponto B. Ó. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 da posição vertical do balão, alinhado com a primeira e do mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Ou seja, ele quer saber essa altura aqui. Aí nós temos 5 alternativas: A 1,8, B 1,9, C 3,1, D 3,7 ou E 5,5 km. Vamos analisar. Observação. Para responder essa questão, tanto eu posso usar o ângulo de 60 graus como de 30 graus. Por quê? Tanto em relação a 60 graus como a 30 graus, a altura do balão em relação à Terra é o quê? É o cateto oposto. E a informação da distância desse ponto, né, de 90 graus, até a cada uma das pessoas em posição, nós temos o quê? O adjacente. Então, nós já sabemos até qual é a fórmula que vamos usar. Olha aí, ó. Para resolver essa questão, basta calcular a tangente do ângulo 60 ou 30, como havia falado no início. Lembrando que a tangente é o quociente do lado oposto pelo lado adjacente do ângulo. O valor da medida do lado adjacente está na figura, né? 1,8. Se eu usar o de 60 graus, eu vou utilizar apenas 1,8. Se eu usar o de 30 graus, eu vou usar 1,8 mais 3,7, que dá 5,5. Então, na tabela trigonométrica, podemos ver que a tangente 60 vale 0, raiz quadrada de 3. Desculpa. Então, vamos fazer. Tangente de 60 é o cateto oposto ao ângulo 60 sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Aqui vai ser a nossa altura, né? Que no cálculo eu chamei de x. Então, quem é a tangente de 60? Eu já sei que é raiz quadrada de 3, que é igual o cateto oposto, que é x, sobre o adjacente, que no caso é quem? É só apenas essa pequena distância até o ponto A, que é 1,8. Então, meios pelos extremos, nós temos quem? 1 vezes x, igual a 1,8 vezes raiz quadrada de 3. Então, x é igual a 1,8. A aproximação da raiz quadrada de 3 é 1,73, já que ele é um número primo, nós sabemos que ele não é raiz quadrada exata. Então, x é igual a 1,8 vezes 1,3, é uma aproximação de 3,114 km, ou seja, a alternativa que mais se aproxima do resultado encontrado é a alternativa C. Segunda questão. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto fixo A, mediu o ângulo visual alfa e fazendo a mira em um ponto fixo de P, né, da praia, mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B da praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2 alfas. A figura ilustra essa situação. Olha aí a trajetória do barco em linha retilínea. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. Ao chegar ao ponto B, verificou que havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, de A até B, ele percebeu que percorreu uma distância de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P fixo será, olha, ele está aqui, né? Então, ele quer saber essa distância aqui, certo? Lembrando que se o alfa é 30 graus, significa o quê? Que o 2 alfas é 2 vezes 30, né? Que dá o quê? 60 graus. Então, quais são as alternativas? 1.000 metros, B, 1.000 metros raiz quadrada de 3, C, 2.000 metros raiz quadrada de 3 sobre 3, D, 2.000 metros, E, 2.000 metros raiz quadrada de 3. Então, vamos analisar. A menor distância entre o ponto P e a trajetória do barco é uma reta perpendicular. Traçando a nova reta, é possível visualizar agora dois triângulos. Ó, foi traçada essa reta aqui, ó.
Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, podemos definir os demais ângulos do problema. O que foi feito? Então, o que foi que deu para deduzir? Se eu tenho aqui alfa for 30 graus e aqui 2 alfa é 60, e eu sei que aqui é 180, então vai ser 180, né? Menos 60, que dá 120. Se aqui é 120 e aqui é 30, significa que esse outro aqui é 30. Olha aqui, esses dois ângulos são iguais. Portanto, o lado AB é igual ao lado BP. Logo, o lado BP também vai ser 2.000 metros. Qual a outra informação que nós temos? Essa reta perpendicular da distância do barco, que a gente viu anteriormente, até o ponto P, foi chamado de C, que é o nosso ângulo de 90 graus. Nós já conhecemos o ângulo B, que é 60 graus. Então, se aqui é 60 e aqui é 90, que dá 150, o ângulo P, que nós já sabemos, vai ser quanto? 30 graus. Então, se ele quer saber esse lado aqui que foi chamado de x, ou seja, a distância do ponto P até o ponto C, então dá para trabalhar, olha. Observe que o triângulo ABP possui dois ângulos internos iguais, ABP, que é o ângulo de 30 graus. Logo, podemos afirmar que esse ângulo B é o quê? 120 graus. Logo, os lados AB é igual a ABP, que é 2.000 metros. Então, seja o comprimento x, o lado CP, que é o que nós estamos procurando, podemos utilizar o seno de 60 graus. Por quê? Ou o cosseno. Porque nós temos informações, tipo, se eu trabalhar o seno, eu tenho o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, não é isso? Para trabalhar o seno. Mas se eu quero o cosseno, eu trabalho com seno de 30 graus, porque em relação a 30 graus, eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Mas vamos olhar mesmo para vamos calcular o cosseno de 30 graus, né, para descobrir esse valor de x. Vamos lá. O cosseno de 30 graus é o quê? É o adjacente de 30 graus sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Quem é o cosseno de 30 graus? Pela tabela, nós conhecemos. É raiz quadrada de 3 sobre 2. É quem? É o adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Fazendo o meio pelos extremos. 2 vezes x, 2x. 2.000 vezes raiz quadrada de 3. X é igual a 2.000 raiz quadrada de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 2.000 dividido para 2 é igual a 1.000 raiz quadrada de 3. Logo, a alternativa, que é 1.000 raiz quadrada de 3 metros, é a alternativa da letra B. Ok?